Bom, pessoal, então estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Schaefer Ramos. Bom, galera, a ideia de fazer esse podcast, ela começou com algumas discussões científicas dentro da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, lá no campus Canoas, situado no Rio Grande do Sul. Aqui, todos que vão estar trazendo algum conteúdo para vocês são mestrandos vinculados ao programa de pós-graduação da odontologia. Eu tenho medo de dentista. Essa frase aí, quem é da área da odontologia escuta muito dos seus pacientes. É incrível a quantidade de pessoas que não dormem um dia antes da consulta por ansiedade, medo de acontecer algo ruim durante o procedimento e até mesmo deixa de ir em consultas regularmente e só vai no dentista quando tem aquele problema, a dor. E um dos procedimentos odontológicos que a gente percebe que as pessoas em geral, elas comentam sobre ter medo, é a questão de ter que tirar o siso. O dente siso, ele é aquele dente bem lá atrás dos outros, mais pro fundo da boca, que às vezes ele pode nascer torto, não ter espaço na boca e para algumas pessoas, pode vir a causar dor se nós deixarmos ele lá. Bom, é todo mundo que precisa tirar esses dentes? É um procedimento doloroso? Como que é o trans e o pós-operatório? Quando a rodinha de conversa, ela se forma e a gente chega nesse assunto, surge sempre algum amigo que já foi no dentista para tirar o siso e ele dá um breve relato da sua experiência. E esse amigo normalmente sempre acha que o caso dele foi o mais complexo de todos. Mas e aí? Você que está nos escutando, já tirou seus sisos? Você já foi ao dentista fazer alguma avaliação desses dentes? Fez radiografia? Conversou com o profissional? Mas teve medo de fazer o procedimento? Bom, hoje eu tenho o grande prazer de estar literalmente ao lado de um colega de profissão e grande amigo, cirurgião dentista bucomaxilofacial Márcio Ludwig. Esse cara, ele dedicou grande parte da carreira dele na prática clínica, voltada para esses dentes, os sisos. Márcio, queria que tu falasse um pouquinho para nós dessa tua experiência, dessa questão dos sisos, os terceiros molares, também chamados dentes do juízo. O que tu pode nos falar um pouquinho dessa tua experiência? Bom, boa tarde todo mundo que está nos ouvindo. É interessante o que o Thiago colocou a respeito disso, porque há algum tempo atrás, ali no meados de julho, teve um caso em São Paulo, se eu não me engano, que saiu no Fantástico de uma paciente que após a extração dos sisos, da tirada desses sisos, veio a óbito. Isso aí deve ter causado bastante estranheza para quem não é do meio. Não é o corriqueiro, não é o que acontece, não é a praxe, mas sim podem haver complicações na extração desses terceiros molares, desses sisos, tá? Mas nós vamos abordar, assim, aos poucos, um pouquinho de cada coisa que o Thiago relatou ali, a respeito de medos, de fobias, de pós-operatórios. Qual é a forma correta de proceder e de escolher o profissional que vai ajudar vocês nessa extração desses sisos, na extração desses dentes do juízo, né? Então, vamos começar um breve pincelamento a respeito dos exames que a gente precisa. Primeiro, na seleção desse profissional que vai fazer essa cirurgia. Primordialmente, eu acho que nós temos sempre que escolher um profissional indicado e principalmente que haja uma empatia, que haja uma comunicação entre paciente e profissional. Isso é muito importante, que o paciente confie naquele profissional, entendeu? Isso é um dos pontos primordiais de uma boa relação entre paciente e profissional. Que haja uma relação de respeito, uma relação de confiança entre um e outro. Essa empatia, Márcio, que tu fala é ótimo, Porque a partir do momento que o paciente, ele confia no profissional, ele fica muito mais tranquilo. E tudo fica mais fácil. E como tu falou, às vezes um profissional que foi indicado por outra pessoa, um outro conhecido, alguém que já fez o procedimento, muitas vezes, vai te trazer um conforto, vai te trazer uma confiança. Não basta só isso, mas é um grande advento de conforto para ambas as partes. Um paciente colaborativo é sempre um paciente com uma cirurgia com prognóstico muito mais tranquilo. O prognóstico é o que a gente prevê dessa cirurgia. Então, Márcio, tu falou um pouquinho sobre a questão dos exames que o cirurgião dentista deve, pedir, prescrever para que o paciente faça. Quais seriam esses exames para que a gente tivesse uma tranquilidade maior no transoperatório e no pós-operatório também? Perfeito. Começa com uma
consulta muito simples, uma consulta de avaliação, uma consulta de consulta clínica literal, de a gente examinar o paciente como um todo, saber das doenças dele através de um chamado anamnese, que é onde a gente faz uma bateria de perguntas para o paciente sobre medicações, sobre procedimentos que ele já realizou, sobre qual tipo de alergia ele pode ou não ter de medicação ou não, se ele já teve algum corte, alguma coisa, algum machucado que deixou de cicatrizar por algum motivo que complicou, uma coisa simples que se tornou complicada. Então, essa primeira consulta, nós vamos conhecer o paciente, um paciente como um todo. A partir daí, a gente solicita exames de imagem, tá? A gente solicita um exame radiográfico, um raio-x panorâmico ou um raio-x periapical daqueles dentes que a gente está prevendo tirar. A partir desse momento, a gente começa o planejamento cirúrgico, tá? Com esses exames. Aí, a gente vai avaliar quais são os dentes que vão ser tirados, nós vamos novamente marcar com o paciente, saber quais elementos vão ser tirados e aí fazer os protocolos clínicos. Claro, eu acho que isso é também uma dúvida das pessoas que, tem alguma indicação específica para tirar esse dente, se isso tem alguma coisa que pode estar gerando, ou é só quando tem dor que a gente pensa, preciso extrair esse dente, preciso ir numa consulta ver isso, ou será que tem algumas outras coisas que podem vir a nos fazer pensar que talvez a gente deva fazer a extração desses dentes? Sim. Na realidade, assim, a grande maioria dos sisos é orientado pelos ortodontistas, quem põe aparelho, para fazer a remoção deles numa idade ali entre 15, 16 e 17 anos. Que é uma excelente idade, por quê? Porque normalmente, não necessariamente, esses elementos não estão completamente formados, fazendo com que seja uma cirurgia talvez um pouco mais invasiva, mas mais tranquila, porque não tem a curvatura na raiz, porque não está envolvido com estruturas mais importantes ali, tá? Essa é a primeira questão. Então, indicado pelo ortodontista, indicado por uma questão de que aquele dente está doendo, e aí é pelo chamado pericoronarite, que aí é uma inflamação ao redor daquele dente na gengiva, que aquilo fica machucando, fica doendo e depois pode infectar, pode ter uma coleção por bactérias ali, coleção purulenta, e isso sim, muitas vezes pode ser um grande problema, tá? Quando o paciente se olha no espelho e está inchado, está com aquela bochecha daquele tamanho, sem ainda nem ter mexido no siso, isso pode acontecer, tá? Ou quando esse siso não é passível de estar conseguindo limpar e ele fica cariado, ele tem uma perda de estrutura, ele tem te causando dor, como tu falastes. Então, são geralmente as indicações que se decorrem a respeito dos sisos. Sempre tem que mexer? Não. Em casos onde este elemento tem alguma particularidade, vai se ponderar a necessidade da extração desse siso. Entendi. Então, assim, Márcio, queria que tu nos trouxesse assim, um panorama geral de, fiz todos esses exames, fiz a consulta onde o cirurgião dentista fez a anamnese, foi visto, foi planejado pelo cirurgião dentista quais os dentes que seriam extraídos, quais não seriam, o que fazer com cada siso, e aí a gente chegou no dia que a gente marcou para fazer a cirurgia. Como que funciona esse dia da cirurgia? Porque às vezes a gente fala cirurgia e os pacientes ficam, nossa, eu vou me submeter a um procedimento cirúrgico, vai ser algo muito invasivo, eu vou sofrer, vou ter que ser internado para fazer. Como que é normalmente essa questão do dia da remoção dos sisos? Não é o lugar onde todo mundo gostaria de estar, né? A cadeira de dentista, ela já é por si só um ambiente hostil, não é um ambiente onde todo mundo se sente confortável. Mas se tu usares os preceitos de que tu tá com um profissional que tu confias, que esse profissional vai cuidar de ti, isso se torna muito mais fácil. Depois dessa consulta, onde tu já tiveste avaliação dos sisos através das imagens, então tu já medicaste esse paciente já chega no dia medicado, tá? Existem alguns protocolos pessoais, de profissional a profissional. Aí ele vai decidir ali se vai mexer nos 2 sisos de um lado, nos 2 sisos do outro. Há a possibilidade de tirar os 4 sisos,
Não tem uma regra, não tem um protocolo fixo para isso. Vai muito do decorrer da cirurgia. Existem sisos que são extremamente fáceis de tirar, tecnicamente fáceis de tirar. Isso faz dele ter sucesso? Não necessariamente. Às vezes foi super tranquila a cirurgia e o pós-operatório foi um inferno. Então, o que se preconiza? Se preconiza uma boa medicação prévia, se preconiza uma boa estância cirúrgica, um transoperatório. Ao decorrer da cirurgia, o paciente se mantém tranquilo, o paciente se mantém comunicativo com o seu profissional. Isso quando o terceiro molar é feito em ambiente ambulatorial, porque ele pode sim ser feito em ambiente hospitalar, dependendo dos casos e às vezes do manejo desse paciente. Esse paciente é um paciente muito ansioso, é um paciente muito nervoso, é mais adequado que ele seja feito sob anestesia geral. Também pode ser feito. Então, nesse dia, o paciente vai estar ali com toda a estrutura do consultório, com todos os exames, e se a cirurgia decorrer tranquilo no transoperatório, um bom cirurgião não é um cirurgião rápido, é um cirurgião que se preocupa com o pós-operatório do paciente. O paciente tem que estar tranquilo, o paciente tem que sair dali convicto de que foi tudo tranquilo, que tudo transcorreu perfeitamente. Márcio, então assim, agora trazendo algumas coisas mais que as pessoas têm medo. Vai ter que cortar a minha gengiva, vai ter que talvez mexer no meu dente para que ele saia mais fácil. Serrar o dente. Serrar o dente. Ou até às vezes a gente escuta, não, mas tem que ser um dentista forte para tirar o dente, ou um dentista, um homem, né? Isso é verdade? Será que é assim mesmo? Como é que é feita essa parte assim da cirurgia? Verdade não é, mas é o que o paciente chega com a ideia. O paciente acredita que para tirar um siso tem que ter força, tem que ser um homem. E não. Quem me ensinou a cirurgia bucofacial, quem era minha preceptora, era uma menina com 1,50 m, ambidestra, trabalhava com as duas mãos e uma excelente cirurgiã, Cristina Bittanti, doutora Cristina Bittanti. Então, assim, que não é força, é técnica. A força ajuda, sem sombra de dúvidas, existem momentos de muita força, só que é uma força controlada e uma força assistida. Tá? A respeito dos pacientes que chegam, vai levar ponto, né, que eles têm medo do ponto. Então, para tranquilizar quem está nos ouvindo, a parte mais chata do siso é, de fato, a anestesia, que é o primeiro momento onde é o que tu vai sentir. Depois da anestesia, quando ela é bem executada, quando ela é bem regional, dali para frente tu vai sentir força e pressão, tu não vai ter dor no elemento. Tu vai ter manipulação, tu vai sentir mexer, vai de um lado, vai para o outro, pega a broca, tira a broca. E outra, se corta o dente, se serra o dente com uma broca, para justamente manter a estrutura óssea, que isso é importante que fique com o paciente. O dente pode sair esfarelado aos pedaços, não tem problema, esse dente vai ser descartado. O importante é manter as estruturas que ficarão no paciente. Então, não se preocupem com a questão do ponto, não se preocupem com a questão da gengiva, porque isso vai ser o mais tranquilo depois de absorver. Se preocupem em estar tranquilos no dia. A questão assim, então, Márcio, bom, passamos por toda essa parte da cirurgia, que talvez seja que o pessoal mais tem medo, mas também existe a questão do pós-operatório. O pós-operatório, ele traz algumas dificuldades para o paciente, talvez ele não tenha uma vida normal logo nos primeiros dias, ele tenha que adaptar algumas coisas, né, do dia a dia dele, da rotina. Então, eu queria que tu explanasse um pouquinho, assim, como que é a rotina do pós-operatório, questão de medicação também. Então, o que o profissional normalmente recomenda, como que é feita essa parte? Perfeito. Durante a cirurgia, durante o transoperatório, a responsabilidade é completamente do cirurgião. Então, ali, cabe ao cirurgião tranquilizar o paciente. Só que depois disso, a cirurgia como um todo, ela é uma parceria entre cirurgião e paciente. Porque depois que o paciente sai do consultório, o paciente tem responsabilidades frente àquilo ali. O cirurgião dentista vai instruir esse paciente, e aí eu vou pegar um pouco no pé dos tabagistas, dos fumantes, que existem movimentos, existem algumas coisas que ele vai ter que se restringir a fazer. E para o tabagista é muito complicado, porque é uma dependência química, é difícil do fumante deixar de fumar. Tá? Mas então,
O que se preconiza depois da extração? Depois da extração, depois da cirurgia, depois de tudo bonitinho, o paciente sai do consultório medicado e orientado. Medicado geralmente e provavelmente, e não necessariamente, com um antibiótico, com um anti-inflamatório e um analgésico. Normalmente é esse o protocolo, para que hajam os cuidados das 3 esferas, tá? Ele vai para casa e aí entra a responsabilidade do paciente. O que o paciente não pode fazer? Primeira coisa, repouso relativo. Ele vai ter que ficar 2, 3 diazinhos ali quietinho, tranquilo. A alimentação dele vai ser geralmente pastosa ou líquida e fria para gelada. Ele vai ter que evitar grãos e farináceos, porque vai ficar um espaço aberto ali. Vai ficar uma porta de entrada para sujeira, para alimento. Então, essas coisas ele vai ter que cuidar. Mas, primordialmente, ele não vai poder mudar a pressão dentro da boca e ele vai ter que fazer gelo, ele vai ter que cuidar, ele vai ter que ficar numa postura sem baixar a cabeça. A gente fala da forma leiga, não baixar a cabeça abaixo do coração, entendeu? Para justamente não dar aquela pressão ali e, de repente, não coagular o sangue. E, lógico, isso já foi feito lá nos exames pré-operatórios, questão de coagulopatias, de ver se esse paciente tem problema de coagulação ou não, enfim. Mas se tiver transcorrido tudo ok na cirurgia, são cuidados que o paciente vai ter naqueles 5, 6 dias até remover os pontos. Depois disso, segue a vida normal, ambientando cada dia mais o dia a dia e tudo tranquilo. Qual é o grande problema às vezes que a gente vê? Passou 2 dias, o paciente não teve dor, não teve nada. Doutor, tô super bem. O que ele vai fazer? Relaxar. E aí, aquele pós-operatório que era para vir no outro dia, ele vem depois de 48 horas. E aí começam-se as complicações, e aí ele acha, e agora? Era tudo para dar certo e começam as complicações. Liga para o teu cirurgião dentista, diz o que está acontecendo com calma, com tranquilidade, que ele vai te atender, ele vai olhar como é que tu tá, ele precisa ver como é que tu tá, para que a coisa não degringole, não fique sem cuidado ali. Sim. Esse que é o mais importante. Tu falou sobre essa questão de pós-operatório, né, e como que a gente deve agir, né, como pacientes, o profissional também, tu explicou um pouco sobre isso. E assim, bom, depois daquela notícia que a gente viu lá em julho no Fantástico, da menina que, né, veio a óbito por causa de uma extração dentária. Bom, foi por causa da extração dentária, o que pode acontecer de pior, assim, e de que maneira o profissional deve agir para que nada disso venha a acontecer, nada que essas coisas pós-operatórias venham a fazer mal para o paciente. Excelente. Existem acontecimentos transcirúrgicos que são previsíveis, que podem acontecer. Não necessariamente que irão, mas são previsíveis. Como? Num elemento de cima, superior, daqui um pouco invadir a cavidade de seio nasal, no inferior ter um problema no nervo que passa próximo ali, que é um nervo, ele não é um nervo motor, ele tem ramificação motor, mas não é um nervo motor, ele é um nervo de sensibilidade, é um nervo sensitivo, então que a gente chama de parestesia, de ficar com aquela área como se estivesse anestesiada. Isso previamente tu tem como prever, tu vai avisar o paciente, tu vai instruir o paciente de que se aquilo acontecer, existem os protocolos para resolver aquele problema e tal. No caso da menina, não foi a extração do siso que levou ela a óbito. Foi uma complicação da extração dos terceiros molares. Então quer dizer que a culpa não foi do dentista? Não estou dizendo, eu realmente não sei como é que foi o desfecho do caso, mas sim, é responsabilidade de todo mundo, foi uma fatalidade, mas é responsabilidade de todo mundo e tem que ser averiguado. Há riscos, a gente tem que saber desses riscos, esses riscos têm que ser informado para o paciente, esse paciente vai assinar um termo de responsabilidade, tá? E o cirurgião dentista, o que vai fazer com que se evite isso? Nós somos todos seres humanos plausíveis de erro. O que vai resolver? Planejamento. O planejamento é a chave para o sucesso da cirurgia. Planejamento, confiança, reciprocidade do paciente vir e ter confiança no profissional e o profissional tá com as orelhas bem em pé a respeito do paciente, escutar o paciente reclamou 1, 2 vezes, esquece um pouquinho do protocolo, recebe aquele paciente, vê o que está acontecendo mesmo. Daqui a pouco é uma coisa que está fora do que tu planejaste mesmo. Vai, resolve, tem essa comunicação com o paciente. Eu acho que esse é o grande lance. Planeja bem, executa bem e mantenha bom contato com o teu paciente.
Acho que a gente conseguiu desmistificar um pouquinho das coisas, assim, que saem na rodinha de conversa do pessoal, de falar, né? Ah, o que aconteceu comigo? O que aconteceu contigo? De vez em quando, alguns amigos chegam e falam pra gente, nossa, vai ser a pior coisa do mundo, é difícil e tal. O meu dentista subiu em cima de mim, né? Eles dizem assim, mas realmente tem situações onde tu faz mais força, né? E outra, né? No momento em que tu tá optando por um acesso cirúrgico para remover um dente, tu espera uma resposta do teu organismo. Tu tá caminhando na rua, tu chutou uma pedra, tu espera o quê? Dor no teu dedo. É natural, tu machucou, tu vai ter uma resposta do teu organismo. Então, eu entrei, abri a tua gengiva, tirei osso, tirei teu dente. É natural que haja dor, que haja edema, que é inchaço, que haja um pós-operatório. Mas é natural que o cirurgião dentista instrua o seu paciente de que a dor ela tem que chegar até tal lugar, que esse edema tem que ser até tal jeito e que isso haja uma comunicação para não perder essas referências. Acho que a gente conseguiu deixar bem claro, então, e tranquilizar as pessoas que já fizeram e tiveram um pós-operatório, não sabiam se faziam os outros dentes que o dentista tinha recomendado, ou quem nunca fez, ou alguém que tem um familiar que vai fazer e ficou assustado por causa daquela notícia ou por causa de outras histórias das pessoas. Até porque, assim, muitas vezes, eu não vou mexer, às vezes é pior tu manter um elemento cariado, um elemento que está reabsorvendo uma outra raiz de um dente do lado, enfim. Avaliem com seu cirurgião dentista e decidam junto com ele. Vai ser a melhor decisão. Decidam junto com o teu cirurgião dentista. E aí, doutor? Acha bom? Acha que nós precisamos mexer nesse momento? É o momento de mexer ou não é? Junto com o teu cirurgião dentista, eu tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos. Então, assim, pessoal, vocês que estão nos escutando agora, a fala é para vocês. Vocês já sabem que se deve fazer consultas regulares ao cirurgião dentista. Vocês já sabem que a prevenção é sempre o melhor e se a gente tiver a oportunidade de fazer um tratamento em um ambiente mais saudável, em um ambiente mais favorável, a gente vai ter uma cirurgia melhor. Então, assim, o que a gente quer deixar para vocês hoje? Que essa consulta, que essa avaliação que vocês fizerem, ela seja feita num momento favorável. Então, que nem o Márcio já falou, procurem o seu cirurgião dentista, vejam isso, vejam outras coisas que podem estar acometendo a cavidade bucal de vocês. A gente só fazendo uma avaliação clínica e às vezes utilizando de avaliação radiográfica, que nem o Márcio falou, utilizando às vezes de um hemograma, alguma coisa assim, a gente pode descobrir algumas coisas. Tem gente que tem medo de descobrir as coisas que tem, né? Às vezes aquela velha história que procura acha. Não, a gente tem que fazer consultas rotineiras, a gente tem que passar. A saúde oral, a saúde bucal, ela é tão importante quanto a saúde do corpo. A gente vai em vários médicos, a gente tem que confiar no cirurgião dentista. A gente está ali pro paciente, entendeu? Então, façam suas consultas regulares, consultem com um cirurgião dentista da confiança de vocês, criem vínculo com esse cirurgião dentista, não vão pipocando de um diz isso, outro diz isso, ou por preço. Confiem nos cirurgião dentistas que vocês estão clinicando e acessando. Esse é o mais importante. Bom, por hoje é isso, pessoal. A gente deixa vocês aí com todas essas dicas e desmistificações sobre a cirurgia de terceiros molares, que vocês possam agora tomar a decisão certa de acordo com o que for o caso de vocês. Criando um pouquinho mais de coragem. Às vezes precisa de coragem também para isso. Ajuda bastante. A coragem para ter saúde. Sempre isso é o mais importante. A nossa saúde, a gente deve valorizar isso porque nada nos tira a saúde. Se a gente se previne, se a gente faz as coisas, a gente tem uma tendência muito maior a ter uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável, com menos problemas. E se gostaram aí desse podcast, compartilhem aí com o pessoal, vamos dar uma força aí pra gente. Valeu, pessoal. Um abraço do Thiago e do Márcio e do pessoal do programa de pós-graduação da odontologia da Ubra.